Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos estudar como as reações químicas são representadas. Eu espero que vocês gostem. Primeiramente, nós precisamos definir o que são reações químicas. Elas nada mais são do que transformações em que ocorre alteração na composição química do sistema. Ou seja, eu tenho um sistema químico que tem lá uma, duas, três diversas substâncias. Esse sistema sofre transformações e são formadas substâncias novas, ou seja, essas substâncias não estavam presentes lá no momento inicial, no sistema inicial. Então, isso caracteriza uma reação química. Em uma reação química, sempre vai ocorrer a reorganização dos átomos através do rompimento e da formação de ligações químicas, ou seja, aqueles átomos que formam as substâncias iniciais vão se rearranjar de uma outra maneira, tá? Para entender melhor o que eu estou falando, vamos lembrar lá do joguinho de Lego. Vamos imaginar que os átomos são as peças do jogo de Lego. Então, com o Lego a gente consegue pegar as pecinhas e montar um determinado objeto, tá? E daí eu posso pegar esse objeto, desmontar ele e montar um outro objeto diferente usando as mesmas peças. Então, é esse o princípio das reações químicas, tá? Então, os átomos que formam as substâncias iniciais vão ter as suas ligações rompidas e vão ser formadas novas ligações entre os mesmos átomos, e essas ligações novas, né, desses átomos vão fazer com que novas substâncias sejam formadas. Então, exemplificando o que eu estou falando, vamos lembrar do gás metano, que é um dos componentes do gás natural, e ele é utilizado na produção de energia. Então, para o gás metano produzir energia, é necessário que ele sofra a combustão na presença do gás oxigênio. Tá? E no processo de combustão, são formados o gás carbônico e o vapor de água. Então, a combustão do gás metano é uma reação química, porque no sistema inicial existem substâncias diferentes do sistema final. Tá? Então, para a gente entender como que essa reação ocorreu, a gente primeiro precisa saber quais são as substâncias iniciais, quais são as substâncias finais. Então, no caso, a gente verifica que no início da transformação, tá? Antes da reação ocorrer, nós tínhamos gás metano e gás oxigênio, e no final da transformação, nós tínhamos gás carbônico e água. Então, esse é o primeiro passo para nós entendermos, para nós podermos representar uma equação química, tá? Uma reação química. Só que a gente tem que pensar no seguinte: a química tem a sua linguagem universal. Aqui eu estou explicando o processo na língua portuguesa, mas a química tem uma linguagem que é aceita universalmente, independente do idioma que é falado naquele país. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, representando de uma outra maneira, a gente utiliza a setinha, tá? A gente utiliza uma seta para representar uma transformação química, tá? Sendo que do lado esquerdo da seta nós colocamos as substâncias iniciais e do lado direito as substâncias finais. Quando tiver duas ou mais substâncias do mesmo lado da seta, elas devem ser separadas por esse sinal de mais. Bom, mas eu já estou representando essa transformação química de uma outra maneira, mas eu ainda não estou utilizando a linguagem da química. Eu ainda estou usando a língua portuguesa. Então, para a gente poder entender melhor o que é uma transformação química, eu vou colocar aqui as fórmulas estruturais dessas substâncias, tá? Então, o gás metano tem essa estrutura química, tá? Que é um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio com ligações covalentes simples. O gás oxigênio é formado por 2 átomos de gás, 2 átomos do elemento oxigênio ligados por uma ligação covalente dupla. O dióxido de carbono ou gás carbônico é formado por um átomo de carbono
e 2 átomos de oxigênio ligados por ligações duplas. E a molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio ligados por ligações covalentes simples. Tá? Então, eu estou colocando a estrutura, ela não é obrigatória a ser representada, eu estou colocando as estruturas para explicar, para ficar mais fácil de entender esse rearranjo aí que eu fiz analogia com as peças do Lego. Então, vamos pensar. No início da transformação, a gente tinha 2 substâncias, tem aqui um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 4 átomos do elemento oxigênio. Percebam que esses átomos têm um arranjo específico, tá? Que é o que dá característica às substâncias iniciais. Do lado dos produtos, nós temos o mesmo átomo de carbono, nós temos os mesmos 4 átomos de hidrogênio e os mesmos 4 átomos de oxigênio, só que rearranjados de uma outra maneira. Tá? Então, todos os átomos que estão do lado têm que estar do outro. E essa representação está de acordo com a lei da conservação de massas ou lei de Lavoisier. Tá? Então, por isso que nessa reação específica são necessárias 2 moléculas de gás oxigênio para cada molécula de gás metano. E são formadas 2 moléculas de água para cada molécula de dióxido de carbono. Tá? Então, a proporção é essa. Mas quando a gente vai representar uma reação química, a gente não precisa necessariamente representar as fórmulas estruturais das substâncias envolvidas. A gente pode simplesmente utilizar a fórmula molecular. Então, gás metano tem fórmula molecular CH4. Aqui a gente colocou um Gzinho para representar que ele está no estado gasoso. O gás oxigênio tem fórmula O2. Como são 2 moléculas de gás oxigênio envolvidas, então a gente coloca o coeficiente 2 aqui na frente. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Gás carbônico CO2 e água H2O, tá? Todas as substâncias são representadas com o estado físico e o coeficiente para indicar quando tem mais de uma molécula presente ali no sistema, ok? Mais um exemplo. Então, ao se imergir um pedaço de palha de aço, um bombril, em uma solução de sulfato de cobre 2, ocorre a formação de cobre metálico e sulfato de ferro 2. Tá? Isso daqui eu estou falando no português. Tá? Estou descrevendo uma reação química no português. Então, olha só, no sistema inicial, a gente pegou a palha de aço, colocou em contato com uma solução de sulfato de cobre, tá? O sulfato de cobre tem essa cor azul característica, tá? E após a transformação, a gente percebeu que o cobre metálico se depositou em cima aqui da palha de aço, né? Ficou com a cor característica do cobre e a cor azul ela ficou numa intensidade mais fraca, às vezes ela até desaparece totalmente, porque o cobre que estava aqui foi depositado em cima da palha de aço. Então, né, nesse exemplo de transformação química, a gente pode verificar que as substâncias iniciais são o ferro do bombril e a solução de sulfato de cobre 2, e as substâncias finais são o cobre metálico e o sulfato de ferro 2, que a gente não consegue ver aqui, mas ele fica dissolvido na água. Então, mais uma vez, eu estou falando tudo isso usando a língua portuguesa. Mas como que a gente representa isso na simbologia da química? A gente vai utilizar a seta para separar o sistema inicial e o sistema final. Tá? Então, no início eu tenho ferro metálico, lá do bombril, solução de sulfato de cobre, tá? A fórmula do sulfato de cobre é essa daqui. O AQ indica que ele está em solução aquosa, ou seja, dissolvido em água, tá? Sinal de mais para separar as duas fórmulas.
tanto no reagente quanto no produto, né? Tanto no início quanto no final. E aqui no final a gente tem o cobre metálico e o sulfato de ferro. Então, esses dois exemplos que eu mostrei aqui de representação de reações químicas com essa seta são chamados de equações químicas. Então, vamos primeiro deixar claro, né, o que é reação, o que é equação. A reação é o processo que ocorre de transformação química. A equação é a representação simbólica dessa reação, com a linguagem própria da química que a gente falou. E como nós vimos, as equações químicas são indicadas sempre com uma seta, tá? Importante frisar que muitas vezes a gente que dá aula de química há muitos anos, a gente vê muitos alunos representar equações químicas com um sinal de igualdade, tá? Mas na química a gente não usa o sinal de igual, porque a igualdade não representa uma transformação, tá? A transformação é representada pela seta. Do lado esquerdo da seta, nós colocamos as fórmulas químicas dos reagentes, que são as substâncias iniciais. Do lado direito, são colocadas as fórmulas químicas dos produtos, que são as substâncias finais. Tá? Então, a seta vai indicar sempre o sentido da reação química. Tá? Então, geralmente, reagentes do lado esquerdo, produtos do lado direito. Tá? Indica o sentido da transformação. Algumas reações químicas são representadas por duas setas, uma indo da esquerda para a direita, a outra indo da direita para a esquerda. Isso representa uma reação reversível, que também é chamada de equilíbrio químico. E o sinal de mais, como já falei, é usado para separar as fórmulas das substâncias, né, tanto do lado do reagente quanto do lado dos produtos. Em uma equação química, a gente também pode, mas não é obrigatório, representar os estados físicos de cada uma das substâncias envolvidas. Então, S de sólido, L de líquido, G de gasoso e a Q se essa substância estiver em solução aquosa, né, que é dissolvida em água. Em uma equação química também sempre estão presentes os índices e os coeficientes, que são esses números que acompanham os símbolos dos elementos. Então, os índices, aqui destacados em verde, são esses números que ficam na frente dos símbolos de cada elemento de maneira subscrita. Subscrita é quando ele está pequenininho lá embaixo, tá? Então, esses índices vão indicar a quantidade de átomo de cada elemento presente numa substância. Esses índices fazem parte da fórmula molecular ou da fórmula iônica de cada substância ali presente envolvida na reação química. Os coeficientes estequiométricos, aqui destacados em laranja, são os números grandes, né? São os números que não estão subscritos, que são colocados antes da fórmula molecular ou da fórmula iônica de cada substância. Então, eles vão indicar a quantidade dessa substância que está envolvida numa equação química. Então, no caso, só tirando aqui para ficar mais claro, para cada uma molécula de gás metano, são necessárias 2 moléculas de gás oxigênio, e na reação são formadas uma molécula de gás carbônico e 2 moléculas de água. Tá? Como vocês podem perceber, quando o coeficiente ou o índice é igual a 1, ele não é mostrado. Então, por exemplo, o gás metano é formado por um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio, só que a gente não coloca o índice 1 aqui na frente do carbono. Quando não tem nenhum índice, significa que ele é 1. E da mesma forma, uma molécula de gás metano, a gente não coloca o coeficiente 1 aqui na frente, ok? Se não tiver nada, significa que ele é igual a 1. Tá? Pessoal, existem outros símbolos que são utilizados em equações químicas que eles não são obrigatórios, eles são opcionais, mas eles fornecem informações importantes sobre aquela reação. Então, uma setinha para cima, logo após do símbolo
de um determinado produto, indica que está sendo formado um gás e esse gás está se desprendendo do sistema reacional. Um exemplo é a reação que ocorre entre o zinco metálico e o ácido clorídrico. Então, nessa reação é formado o hidrogênio gasoso, né, e por ele estar nesse estado físico a temperatura ambiente, então a tendência dele é se desprender do sistema reacional. Então, a gente pode, né, na equação química dessa reação, colocar a setinha para cima do lado do símbolo do gás hidrogênio. A setinha para baixo, também opcional, indica a formação de precipitado. Precipitado nada mais é do que um sólido insolúvel que se forma no sistema. Então, aqui na primeira figura, nós temos um exemplo do iodeto de potássio sendo adicionado ao nitrato de chumbo. Então, esses dois sais são solúveis em água e são incolores também. Então, quando eles são misturados, é formado o iodeto de chumbo, que é um sal, além dele ter essa cor amarela característica, ele não se dissolve em água. Então, ele precipita no fundo do recipiente. Daí o nome precipitado. O símbolo delta, que tem esse formato de triângulo, indica o uso de aquecimento. Então, uma reação química que precisa ser realizada em altas temperaturas pode ser representada utilizando esse símbolo em cima da seta que representa a transformação. Quando se utiliza luz ou outra radiação eletromagnética, se utiliza esse símbolo lambda, também em cima da seta da equação química. E nós vamos ver mais para frente a eletrólise, tá? Quando a gente vai utilizar corrente elétrica, se usa o símbolo I, a letra I, em cima da seta. E também, em alguns casos, pode ser representado o solvente em cima da seta. Então, no caso, se for água ou algum outro solvente orgânico, ele pode ser representado em cima da seta. E se for utilizado algum catalisador, a gente pode utilizar a palavra CAT, né, a abreviatura, ou simplesmente colocar o símbolo do metal que é utilizado como catalisador para aquela reação. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!